Querido ouvinte, muito bom dia. Nesta manhã, queremos colocar mais uma mensagem no seu coração e gostaríamos de iniciar pedindo a Deus que o possa fazer pela manifestação do seu Espírito. Feche os seus olhos e vamos orar uma breve oração. Querido Deus, nosso eterno Pai, estamos gratos a Ti pela vida e pela saúde. Também por esta alma que está nos ouvindo neste momento, que o Senhor possa realmente, através do Teu Santo e Bom Espírito, dar o entendimento, a compreensão e a exata exposição que nessa hora vamos fazer mediante a Tua palavra. Que não venha, Senhor Deus, falar o homem, mas os Teus ensinos, a Tua doutrina que Cristo nos deixou, em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, nesta manhã, então, nós propusemos a fazer uma exposição de um tema muito relevante no mundo cristão de hoje. No mundo cristão de hoje, existem 3 tipos de batismos, e todos eles dizem ser a verdade. Mas eu estou, vamos dizer assim, imbuído de mostrar a você o que Deus colocou em sua palavra. Então, o primeiro batismo que é ensinado, geralmente ele é por aspersão. Outros ensinam por infusão e outros, então, por imersão. Qual deles é o verdadeiro? Vamos para a palavra de Deus. Não vai ser a minha opinião e você não vai ouvir a opinião do Adenis. Pelo contrário, você vai ouvir a palavra de Deus a nos dizer o que é o correto. Então, o batismo é importante? Sim, é muito importante. Por quê? Porque existem 3 partes que sem as quais nós não vamos entrar no reino de Deus. A primeira parte é a justificação, a segunda parte é a santificação e a terceira parte é a glorificação. Então, a justificação, ela se dava no pátio do santuário, depois a santificação se dava no lugar santo e a glorificação se dava no lugar santíssimo. E Cristo, todo o ministério de Cristo na terra, ele representou a parte do pátio, que é a justificação. E ali está o batismo, porque ali está representado a pia, que era com água, onde os sacerdotes se lavavam para entrar no lugar santo. O batismo, ele representa uma entrada para a salvação em Cristo Jesus. E por isso que nós vamos ter que ver como é que a ministração do batismo correto, ela então te dá o direito de ser chamado filho de Deus. No batismo, em Cristo Jesus, nós somos então realmente ingressados na família real, na família de Deus, em Cristo Jesus. Então, vamos ao primeiro texto. Quando Jesus estava para ascender aos céus, ele deixou uma ordem para os discípulos. Ele disse o seguinte: veja bem a ordem de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Veja bem, essa particularidade, esse ensino, ele também está em Marcos. Quando Marcos escreve, no último capítulo dele, no capítulo 16, e o verso 15 e 16, ele fala um pouquinho diferente, mas com as mesmas, vamos dizer assim, com a mesma teologia. Disse-lhes: ide por todo o mundo, isso está em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, veja bem como Jesus fala que é para realmente a pessoa que creu ser batizada. Por isso que a Bíblia não outorga o batismo de crianças. Por quê? Porque primeiro precisa crer. A pessoa que não creu não pode ser batizada. Por isso que Jesus
falou para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro precisa ser pregado o evangelho, depois a pessoa que tem que decidir a questão do batismo ou não. E aí ele diz: quem crer e for batizado, uma criança, ela não creu, ela não sabe de nada sobre o evangelho, ela não aprendeu, então ela não pode ser batizada. Agora, o batismo correto é por aspersão, é por infusão ou é por imersão? Veja bem, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida sobre essa questão. E essa questão é uma questão muito especial. É um ponto de salvação, porque quando Jesus falou para Nicodemos, lá em São João, no capítulo 3 do Evangelho, você vai ver que Cristo fala algo muito especial quando ele se encontra com Nicodemos. E Jesus, ele não passou a mãozinha em Nicodemos, não, ele foi no ponto. Ele disse no verso 3 e no verso 4. Isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, se alguém não nascer de novo. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo, entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus disse: não é desse nascimento. Veja bem, Nicodemos, Jesus disse, quando tu nasceu de mamãe, você nasceu dentro de uma bolsa de água. Esse nascimento é de carne. Agora, você tem que nascer da água, você tem que entrar na água, você tem que mergulhar dentro da água, você tem que nascer de novo, agora de uma forma espiritual. Por isso que a importância do batismo está em toda a Bíblia. Quando aqui João fala para Nicodemos, ele não fala só para Nicodemos, ele fala para você e para mim. Então, a importância do batismo é extremamente importante para a minha justificação e para o meu primeiro passo para a salvação eterna. Agora, em Efésios, no capítulo 4 e o verso 5, Paulo escrevendo aos Éfesos, ele diz o seguinte: há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Corretíssimo. Há um só Senhor, que é Jesus Cristo, há uma só fé, que é dentro da palavra de Deus, do qual estamos expondo nesta manhã, e há um só batismo, mas um só batismo verdadeiro. Vocês veem que o mundo cristão, ele normalmente aí está sendo pregado 3 tipos de batismos. 2 deles estão falsos. Agora, é importante saber realmente qual é o verdadeiro. Agora, quando a Bíblia diz que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo, há um só Senhor verdadeiro, há uma só fé verdadeira e há um só batismo verdadeiro. Não existem 3 batismos, isso não é bíblico. Os homens inventam muita coisa, mas a invenção de homens não é o propósito de Deus. Vejam bem, a, a questão do batismo é uma questão muito especial. Vejam bem, o batismo, ela representa uma purificação, um novo nascimento. Jesus, quando disse para Nicodemos, ele quis dizer para Nicodemos que Nicodemos precisava nascer de novo para ser justificado de todas as faltas que ele tinha até então. E quando Jesus falou para Nicodemos, ele não estava falando de uma criança, ele estava falando para um ancião, já de uma certa idade. E veja bem, quando Efésios aqui diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, isso está correto. E aqui, quando Paulo agora, então, fala em Romanos, Paulo fala de uma forma muito especial. Quando ele fala em Romanos, no capítulo 6 de Romanos, basicamente, ela fala basicamente do batismo, mas em outras palavras. Aqui em Romanos, no capítulo 6, o verso 3 e 4, Paulo dá uma primeira investida como é o batismo verdadeiro. Agora, disse o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Agora, o verso 4 de Romanos 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como Jesus falou para Nicodemos. Paulo não escreve algo diferente. A Bíblia é um todo harmônico. E então, veja bem, o que o Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim: quando você é batizado, quando você entra na água totalmente, então Paulo está dizendo que
Quando você entra na água totalmente, você para de respirar. Quando você para de respirar, você está parafraseando espiritualmente a morte de Cristo. E quando o ministrante do batismo te ergue da água e você começa a respirar novamente, você então representativamente a ressurreição de Cristo. Então, o batismo verdadeiro bíblico, ele é por imersão. Vejam bem, não vai na onda de homens. Deus é claro na sua palavra. Quando Cristo foi batizado nas águas do Rio Jordão, quando aquele eunuco, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, você vai ver que realmente todas as descrições bíblicas de batismo são ministradas de forma de ser como imersão na água. Porque quando você imerge na água, o que acontece? Você para de respirar, você anuncia a morte de Cristo em você. E quando você volta a respirar, você então enuncia a ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo escreve aqui: ou porventura ignorais que todos vós que fois batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha que fantástico. Isso é muito especial. Em Colossenses, no capítulo 2, Paulo, ele continua falando para a gente de forma toda especial. No verso 12 aqui, veja bem, em Colossenses 2:12, Paulo, ele reitera esse mandado de Deus quando ele diz o seguinte, ó: tendo sido sepultado juntamente com ele quem? Com Cristo, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo confirma aqui para os colossenses a mesma coisa. Então, quando lá em Mateus, eu não vou poder, aqui pelo tempo, e também você depois pode pesquisar todos os versos que aqui foram colocados, porque isso está gravado, você vai poder ver que tudo que eu estou falando não é a minha opinião, é aquilo que a palavra de Deus fala, e que nem todos têm oportunidade de saber, de conhecer, enfim, nós estamos fazendo essa gravação para que você possa ser despertado de sua mente qual é o propósito de Deus através do batismo, e que ele é extremamente importante para a nossa salvação e principalmente para nós, então, vamos dizer assim, cumprirmos, obedecermos a palavra de Deus. Agora, tem um detalhe muito importante, está em Marcos, no capítulo 1, e o verso 9 e 10. Marcos. Vamos lá em Marcos, capítulo 1, verso 9 e 10. Diz o seguinte, veja bem como Marcos descreve precisamente aqui. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, na Galileia, por João, foi batizado no Rio Jordão. Jesus podia ser batizado em outro lugar, com um pouquinho de água por as pessoas, ou por infusão, como hoje é feito. Mas Cristo foi ao Rio Jordão, onde João Batista estava mergulhando as pessoas dentro da água, como realmente a história, e como os historiadores, e como a Bíblia que coloca. Agora, o verso 10. Logo ao sair da água, por que logo ao sair? Quando Cristo emergiu da água, quando Cristo saiu da água, quando João Batista terminou de mergulhar ele na água, então viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E aqui tem um detalhe muito importante. No verso 11 diz, então ouviu a voz dos céus, tu és meu filho amado, em quem me comprazo, ou em ti me comprazo. Vejam bem, quando você aceita o batismo verdadeiro, quando você aceita Cristo, quando você aceita que a morte e a ressurreição de Cristo, ela é para você, então você é feito filho de Deus, porque pela fé você tem esse direito. Assim é que Pedro fala em 2 Pedro, veja bem aqui, essas coisas é muito interessante, muito especial. Quando, em 2 Pedro, no capítulo 1 e o verso 4, Pedro fala o seguinte, pelas quais nos têm sido doadas todas as preciosas e muito grandes promessas. O que é essa promessa? É de sermos filhos de Deus, como a segunda carta de João fala. Agora,
para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há nesse mundo. Veja bem, quando você aceita esse batismo verdadeiro, quando você, pela fé, você, vamos dizer assim, coloca toda a tua alma, todo o teu espírito, todo o teu corpo em obediência a Deus, você então adquire, por meio de Cristo Jesus, a divina semente e a natureza divina que Cristo quer dar para você como imagem e semelhança de Deus. Olha só que fantástico. Agora, tem um detalhe muito importante. Em Atos dos Apóstolos, quando, logo que Jesus subiu aos céus, no capítulo 2, temos aqui inúmeras passagens, mas eu não vou poder falar todas para você, depois você vai procurando. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e o verso 38, aqui Pedro faz uma colocação impressionante. Quando foram batizados 3.000 pessoas naquele ato, quando Pedro falou, lá em Atos capítulo 2, veja bem aqui no verso 37, para nós podermos pegar âncora para o 38. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí não eram crianças, não eram pessoas qualquer, eram pessoas adultas, pessoas que sabiam responder por si mesmas, e que aí perguntaram para Pedro: Pedro, você está falando algo aí impressionante. Nós matamos o Rei da Glória, matamos Cristo, ele era o nosso Salvador, e o que faremos agora então? Eles viram que bobagens haviam feito quando, por ocasião da persuasão dos sacerdotes, crucificaram a Cristo. Aí Pedro respondeu no verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha como Pedro foi ao ponto. Pedro, ele não fez rodeios. Pedro disse assim: olha, arrependei-vos e cada um de vós receba o Espírito Santo. Por quê? Porque é a natureza divina que Deus quer colocar dentro de você, porque Satanás nos roubou lá no Jardim do Éden, do qual foi destituída a glória do homem. Vocês sabem que a glória do homem, quando Deus criou Adão e Eva, eles não vestiam roupa como nós hoje vestimos aqui, não. Era uma glória que circundavam eles. E quando eles pecaram, essa glória foi. Essa glória que era espiritual, que representava a imagem de Deus, foi perdida. E Jesus agora quer colocar em nós ela de novo, mas você precisa aceitar pela fé. Agora, Paulo foi orientado a fazer o quê? Aqui, já que estamos em Atos, vamos no capítulo 22. É interessante essa passagem, muito interessante, em Atos 22, e no verso 16, nós temos algo impressionante aqui. Ele diz o seguinte, ó: agora, por que te demoras? Agora, veja bem, por que te demoras a fazer o quê? Aqui está sendo referido a Paulo. Quando Paulo compreendeu que ele era vamos dizer assim, um defensor do diabo, e ele então perseguia a igreja, agora ele entendeu que Jesus lhe apareceu. E aí Ananias pergunta: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. E invoca o nome dele. O nome dele de quem? De Cristo. Então, Paulo, ele cerca de tal maneira esta questão que não tem dúvida nenhuma. Ainda Paulo, muitos dizem que é Paulo, mas alguns dizem que foi Lucas que escreveu Atos, né? Então, vamos dizer que poderia ser Lucas também, a gente não sabe bem ao todo, mas em Lucas 17, verso 30, eu aqui estou abrindo a minha Bíblia, diz o seguinte: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens de todos e de toda parte que se arrependam e que conheçam a verdade. Esta gravação está sendo feita para que, se você, porventura, foi enganado ou você foi ensinado de outra maneira, eu tenho a missão de te dizer a verdade. Só existe um batismo, é por imersão. Não existe outro batismo que representa a morte e a ressurreição de Cristo, senão por imersão. E não pode ser batizado pessoas que não têm razão, que não têm conhecimento da palavra de Deus e que não sabem o que está fazendo com a criança. Então, não é lícito batizar crianças. Não é lícito.
Agora, veja bem, se você ouvir a voz de Deus, e se você não acreditar no deles, mas acreditar na palavra que ele, nesta manhã, está te falando, olha o que Apocalipse 22, verso 14 fala. Não sou eu que estou falando, é a derradeira mensagem de Deus para o nosso tempo, que é o tempo do fim. Por que estamos fazendo essas gravações? Para que você possa ver os grandes enganos que existem no mundo hoje e que eles estão por toda parte. E aqui, então, diz o seguinte, em Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrarem na cidade pelas portas. Querido, aqui diz bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, aquele que aceitou, aquele que tem realmente o favor de Deus. Aqui diz, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quando você lava uma veste, você não bota só uns pinguinhos de água. Você não coloca alguma coisa. Você tem que mergulhar na água e fazer realmente aquilo que deve ser feito. Veja bem, todo objetivo precisa passar por um processo. Esse processo do batismo, ele é a porta de entrada do reino dos céus. E depois ele continua se santificando até a volta de Cristo e ele então glorificar você. Agora, eu não posso deixar essa gravação, eu não posso deixar essa mensagem sem fazer um último apelo para você. Não seja enganado com doutrinas de homens. Por favor, ouça o que eu vou te dizer. Siga o assim diz o Senhor, a palavra de Deus. Não a palavra do Adenis, mas a palavra de Deus. Eu aqui estou colocando tudo aquilo que Deus está nos mostrando para um verdadeiro batismo. Mas não esqueça, você precisa se aprofundar mais, você precisa buscar mais, você precisa compreender mais. Primeiramente, porque está em jogo a tua salvação, e a salvação da tua alma, e a salvação dos teus amigos e dos teus familiares. Se você quer ser um salvo, siga a orientação de Deus. Eu vou orar agora para que você possa, então, realmente, que o Espírito Santo esteja te iluminando e que essa mensagem seja um grito para que você, se você foi enganado até hoje, você possa ser, então, colocado para a entrada no reino dos céus através do batismo verdadeiro. Querido Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem um portfólio de, vamos dizer assim, de produtos espirituais aqui na tua palavra fantástica. Eu gostaria de agradecer muito, Pai querido, por esta inspiração que tu inspiraste os profetas, e a tua palavra nos chega hoje ainda, Senhor Deus, em tempo de a porta da graça estar aberta. Por favor, Pai querido, convida esta pessoa que está nos ouvindo, para que ela aceite o verdadeiro batismo, e que ela aceite a tua palavra, que ela aceite a tua orientação, que Cristo nos deixou, para que ela possa ser salva e estar no reino da glória um dia quando Cristo voltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.